Tá todo mundo na rede social. Falou. Peraí, deixa eu ver aqui meu Twitter. Aqui, ó. Fala pessoal, começando mais um episódio do Programador na Veia. Estou aqui com os meus amigos de sempre, Éder Almeida. Fala galera, beleza? Mais uma semana aí. Adriano Gomes. Fala pessoal, mais um dia renovado. Na terceira tentativa a gente conseguiu dar bom dia pro pessoal aqui. E estamos começando o nosso episódio de número 10. É isso, pessoal? Chegamos ao 10º episódio do Programador na Veia? 10º episódio. Caramba, hein? Isso aí, estamos chegando ao 10º episódio. Acho que... Episódio X. Episódio X, exato. Caraca, hein? Foi boa propaganda pro episódio. Isso aí. Bom, e o assunto não poderia ser o outro assunto, né? Eu acho que nessa semana o documentário da Netflix, Dilema das Redes, está em alta, tá todo mundo aí discutindo, várias campanhas pelas redes. É a pauta quente dessa semana e o Programador na Veia discute alguns pontos desse documentário. A gente sabe que o assunto é muito extenso e profundo e talvez a gente mereça aqui uma série, né, no Programador na Veia. Bora conversar um pouquinho sobre isso então, né? Bora lá. Mas antes, gostaria de dizer a todos aqui que nos ouvem que você também vai poder nos ouvir agora no YouTube. É, isso mesmo. Estamos colocando os episódios integralmente lá na plataforma. Então, se você não assina o Spotify ou não tem familiaridade com nenhuma plataforma de podcast, você está aqui no YouTube ouvindo a gente e nos acompanhando. Para já, neste momento, ative o sininho, deixa o like aí. Se você está em alguma plataforma de podcast, vai lá no YouTube também, dá aquela força pra gente. Então, para não perder absolutamente nada, já vai ativando aí o sininho, vai deixando, vai dando ok, vai dando like, vai comentando, vamos. Esse é um programa que promete ter muita discussão, então vamos deixar os comentários aí no YouTube também, pra gente atravessar a barreira aqui do áudio e também chegar aí nas discussões aí na casa de vocês. Então, agora sim, sem mais delongas, bora pra pauta? Bora. Vamos lá. Tem que falar bora, mano, não é vamos Bora! lá. Bora lá. Bora. Red, white, black and blue. Red, white, black and blue. Bom, eu nem sei muito bem por onde começar, que o assunto, a gente sabe que o assunto vai ser extenso. Mas a gente trabalha com tecnologia, né? A gente é programador e tal, e a gente está dentro das grandes empresas, né? E como desenvolvedor, como programador, mesmo não estando nessas grandes empresas de redes sociais que são citadas no documentário, a gente sabe como o sistema funciona. A gente está ali do lado das equipes de design, de produto, de experiência de usuário. A gente sabe como essas empresas atuam no backstage e o que elas guardam, como elas guardam e as informações que elas retêm e o poder que tudo isso significa na mão dessas empresas. A gente sabe também o quão poderosos são essas informações e que as empresas têm sobre você ou sobre a gente, né? E não é só, acho que, dados pessoais, né? E é isso uma das coisas que eles deixam bem claro no documentário, acho que são os dados comportamentais, né? Que mais do que qualquer outra empresa ou qualquer outro lugar, essas redes sociais sabem como você se comporta quando não tem ninguém olhando, né? Principalmente quando você está ali conectado. Mas só um pequeno exemplo, acho que é só para a gente abrir a conversa, e eu queria ir por partes, igual o Jack Stripador, e queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acharam, o que vocês queriam abordar primeiro desse documentário. Eu acho que a primeira pergunta que eles fazem durante a primeira parte do documentário somos mercadoria ou não? Cara, esse documentário foi, assim, abordou vários pontos que a gente já conhecia, né? E como a gente trabalha com tecnologia, a gente está inserido nesse contexto, a gente tem noção de muita coisa que rola por trás. Só que muitas das vezes você perde a mão ali até onde vai a extensão desse poder que as redes sociais exercem sobre a gente. E é aquilo, é algo viciante, é algo que por exemplo, você não paga nada, né? Entre aspas, aí realmente, você levar
por esse ponto, acho que sim, a gente é uma mercadoria. É como dizem lá no documentário, né? Quando você não paga por algo, você é a mercadoria. Então, nossos dados são vendidos, como você citou, nossos comportamentos, né? Como é que posso dizer? Como é que posso chamar isso? Como se fosse um stack trace ali da nossa vida, né? Exato. Basicamente isso. Então, acho que sim, a gente é uma mercadoria se basear nisso. Eu acho assim, a gente é uma mercadoria, mas a gente tem que parar pra pensar o que a gente tem de mais valioso na nossa vida, né? O que a gente faz, né? Como é que a gente vende a nossa força de trabalho? Geralmente é por tempo, né? Sim. E na verdade, o que as empresas estão competindo é pela nossa atenção, nosso tempo que a gente despende nelas, né? Tanto que eu acho que é o Jaron Lanier, que é um desenvolvedor, é um cara da ciência de computação, que ele tem um livro que é 10 motivos para você deixar as redes sociais agora, que é um livro que fez um burburinho muito grande aí na comunidade das redes sociais e tal. E ele fala uma frase que eu acho que é muito interessante, que o produto das empresas é a mudança gradativa, ligeira e quase imperceptível do seu próprio comportamento e da sua percepção. Ou seja, as empresas estão mudando o que a gente pensa, e isso é uma das primeiras coisas que é abordado ali no documentário, principalmente quando o Tristan Harris comenta sobre o que eles estavam fazendo no Gmail em 2006, 2007, na época no Google, que eles estavam deixando o Gmail mais viciante, né? E as pessoas não estavam conseguindo deixar de usar o Gmail exatamente porque 50 designers ali no Vale do Silício estavam dizendo como notificações, como os botões, como aquelas coisas funcionam para, na verdade, mudar o seu comportamento e mudar quem você é. E a gente não acaba percebendo essas mudanças, porque elas são gradativas, ligeiras, difíceis de serem perceptíveis com o tempo, né? E a gente está muito, muito influenciado por essas plataformas e por essas empresas. Sim, eu vejo que, por exemplo, a partir do momento que a gente tem acesso à informação, eu acho que é natural a gente mudar de pensamento. A gente, muitas das vezes, conceitos que a gente acreditava, com mais informação, você tem outro ponto de vista, você começa a ser flexível em certos pontos. Só que acho que o grande problema aí, a grande diferença é que os nossos comportamentos, acabam sendo mudados, o nosso pensamento acabam sendo mudados a partir do interesse comercial, ou basicamente isso, a partir do interesse comercial, não porque realmente a gente está buscando informação, porque o que começa a aparecer no nosso feed de notícia de matéria são coisas direcionadas de acordo com os nossos gostos. Mas, cara, eu acho que você, muitas das vezes, se aprofundar só em coisas do seu interesse, acaba te dando só uma faceta das coisas, só uma visão única, igual um cara que só olha para um lado. Eu acho que antigamente a gente buscava uma notícia. É algo que eu, inclusive, gosto de fazer. Eu busco uma notícia e busco um contraponto dela, uma segunda opinião. Eu acho que a gente tem que se ouvir mais. Por exemplo, independente de ser de direita ou de esquerda, acho que tem que haver o diálogo, coisa que a gente está perdendo cada vez mais. Por quê? As pessoas estão se aprofundando cada vez mais só no que elas querem. Então, e não está havendo mais esse diálogo. A gente está se distanciando. Não rola mais um diálogo, tipo, eu exponho a minha opinião sobre esse fato, e uma pessoa argumenta contra e a gente pensa, reflete sobre aquilo. Mas não, cada um tem ali a sua certeza e irredutível, não muda. Isso acho que é um problema muito, muito grave. O que a gente vai fazer quando a gente não conseguir mais dialogar? Exatamente, cara. É um ponto bem que eles trazem isso também no documentário, né? Que as pessoas estão cada vez dentro das suas próprias bolhas e elas acabam não tendo a visão do oposto, né? Daquilo que discorda de você. Então, aquele seu viés de confirmação vai ficando cada vez mais forte, né, dentro de você, e você acaba não tendo a pluralidade que era proposto à internet nos tempos que ela nasceu, né? Que a gente ia democratizar a informação, que todo mundo ia poder visualizar as informações de todos os lados, e a gente acabou agora entrando, e as redes sociais contribuíram muito para isso, a gente acabou entrando numas bolhas que a gente não consegue sair,
e a gente não consegue ter a visão da outra pessoa, né? A gente não sabe distinguir opinião de notícia, é muito enviesado as coisas, é difícil de você sair e descolar disso, né? E você quer ficar naquela bolha quentinha que te aquece, que te deixa ali mais confortável, porque todo mundo que tá ali tá confirmando as suas informações, o seu viés político, o que seja. E só que isso tem dos dois lados, né? Tem um lado que você vai trazer o seu viés de confirmação para dados científicos que são comuns pelo mundo, que você vai confiar numa pesquisa científica com uma coisa mais bem elaborada, e vai ter também o outro lado, que também é o lado da desinformação, do negacionismo, né? Que também tá ali numa outra bolha que você às vezes não tá por dentro, mas tem outras pessoas que estão, e aquilo é uma das coisas que é comentada, né, no documentário, né? E aí eu não lembro quantas vezes, acho que é o Tristan que fala que quantas vezes uma notícia que tende a ser falsa é muito mais compartilhada do que uma notícia que é verdadeira, né? Acho que chega a 6, 7 vezes. O Tristan Harris compartilhou isso. Ele disse que foi uma pesquisa, inclusive, do MIT, né? Que é uma notícia falsa consegue ser compartilhada 6 vezes mais do que uma notícia verdadeira. Aí, baseado nisso, a gente pensa, tem as pessoas que têm pensamentos de esquerda, pessoas que têm pensamentos de direita, e tem as pessoas que estão se aprofundando na ignorância, que elas estão nesse ciclo de fake news e negacionismo, né? E as pessoas estão se aprofundando nisso, cara, e isso está sendo compartilhado como se fosse verdade, e, cara, eu não sei qual vai ser o rumo disso tudo. Eu acho que a gente foi muito ingênuo quando começou a surgir tudo isso. Tá tudo muito interessante, redes sociais, sim, é interessante, de fato é interessante o acesso que a gente pode ter, se conectar com pessoas. Olha a ambulância. Olha a ambulância passando. Por exemplo, as redes sociais, acho que a gente foi muito ingênuo quando a gente começou a acessar tudo isso, como se fosse, nossa, que maravilhoso, que tudo muito novo. De fato é interessante você se conectar com pessoas que você não falava há muito tempo, você ter acesso a informações de forma muito mais rápida, instantânea, só que por trás disso, lógico, obviamente, sempre vai ter um interesse comercial. Eu acho que isso não é ruim, as empresas são constituídas, lógico, para gerar lucro, mas acho que tem que ter um equilíbrio ali, um contraponto em como que eu vou melhorar o mundo, o que eu vou fazer para melhorar o mundo, e essa deve ser a preocupação principal das empresas, né, do meu ponto de vista. Eu acho que, além de dá para você ganhar, e mesmo assim não foder com o mundo, não foder com a mente das pessoas. Eu acho que isso deveria ser um ponto bem interessante, um ponto principal de preocupação das empresas. Mas elas estão interessadas em vender, né? Vender o quê? Vender a publicidade nos espaços que elas têm ali, né? E isso, inclusive, uma das pessoas que estão nesse documentário foi o cara responsável pelo projeto de monetização do Facebook, que ele comenta isso. E fala, cara, eu criei um negócio que eu mesmo não consigo sair, sabe? Que eu luto pra conseguir desvencilhar, sabe? Eu tô ali o tempo todo na rede social. Eu tentei fazer uma política de 9 horas da noite, eu desconecto, não levo meu celular pro quarto, mas eu sou compelido a levar, não aguento, não fico sem, de uma coisa que eu mesmo criei. Né? Então, cara, como é que se o cara que é o criador não consegue se desvencilhar, cara, eu não sei se a gente tem muita esperança como pobres mortais em sair desse vício de redes sociais. Deve ser muito complicado. O cara de fato criou um monstro, né? Que tá atacando a ele mesmo. Exatamente. E aí, tipo, pra desvencilhar disso daí, cara, é difícil, porque é uma briga injusta, né? Você é um indivíduo e tem uma inteligência artificial por trás que tá diariamente sendo melhorada pra te manipular. Então, como que você sai disso?
É Exato. complicado. É que nem eles falam muito, né? A gente tem um hardware, que é o nosso cérebro, Sim. né? Um hardware biológico, né? O nosso cérebro de milhões de anos. E enquanto que do outro lado da tela tem um outro hardware, software, que é novo, que é uma coisa que ainda a gente não sabe a extensão do poder daquilo, apontando diretamente para um hardware de milhões de anos do outro lado da tela, que não consegue se desvencilhar. Né? Sim, Que não sim. consegue lutar contra essa tecnologia, né? Então é muito fácil, e isso o Tristan fala, outros ali dizem que é muito difícil. Não é que é muito difícil, mas é muito fácil mudar o comportamento das pessoas através de pequenas influências, né? Eles citam a parte do tag foto, né? Taguear as fotos, né? Sim. Cara, não tem como, cara. Você recebe uma notificação de uma foto que você foi tagueado. Cara, não tem jeito. Você vai abrir, você vai olhar. Você não vai conseguir ficar, senão eu vou ignorar essa foto que me taguearam aqui, que me marcaram. Não quero saber. É impossível, é impossível. É por isso que eu desativei o tagueamento automático dessa bosta, velho. Eu não deixo. Marcou, não vai marcar, velho. Não deixe me marcar em porcaria nenhuma. Porque, mano, você fica viciado. Você quer toda hora vendo notícia, vendo quem te marcou, vendo tudo isso. É de fato complicado. Acho que tem uma parada que vem antes aí, né, das redes sociais, que é que nem o Cauê falou, né? Existe toda uma rede neural, né, na nossa mente, no nosso cérebro, que não importa o que a gente pensa ou como a gente queira agir, né? Mas, por exemplo, uma vez que uma pessoa que você conhece, que nem você falou, Eder, marca você lá, por exemplo, num post, né? Então, a gente tem aquela necessidade de entender o que é, né? Estão falando de mim, marcarem alguma coisa. Será que é algo bom, algo ruim? Será que é alguma intriga? Será que é alguma notícia que eu vou perder e eu vou me arrepender? Então, criou-se um vício ali, né? Dessa parte aí. E, de fato, basicamente, assim, é que a gente tem várias redes sociais. A gente só tinha uma ou duas no passado, né? Então hoje a gente tem lá Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, e outras mais aí, mas essas são as principais. E basicamente, quando a gente pensa com relação aos anúncios, como vocês estavam falando, realmente virou uma indústria, né, que eles fazem grandes previsões, né? É o que eles vendem, na verdade, com relação a essa parte de disponibilizar um espaço onde aquele produto, né, seguindo as métricas e algoritmo, vai cair para a pessoa que talvez seja mais fácil ser sugestionada a comprar, né? Então, realmente eu acho que muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de consumir esse dado. Eu uso bastante assim as redes, mas geralmente é mais corporativo do que pessoal, saca? Porque de fato hoje, por exemplo, é um viés que eu sempre fiquei nesse dilema, saca? Eu tenho a empresa, tenho meus negócios, né? Porém, só a comunicação física em eventos presenciais, né? Já começaram a não ser mais só o suficiente para que eu possa alcançar novas pessoas, né? E aumentar o network, etc. Então, meio que a gente está sendo empurrado. Se eu não estiver no Instagram, por exemplo, se eu não estiver no YouTube, eu não me relaciono, né? Então, você não existe, né? Até como o próprio Jaron Lanier lá, não sei se assim fala o nome dele, mas que foi o criador da realidade virtual, né? E é um puta cientista, e ele abordou muito esse tópico, que na verdade a gente está vivendo num mundo virtual, né? A gente tá em casa, tá no trabalho, mas a gente passa a maior parte do dia nas redes sociais. Então, a gente não sabe, que nem ele estava falando, né? As pessoas acham, e a ingenuidade está interligada nisso, que é só uma página, que é só um lugar onde tem os meus amigos, né? Onde a gente está lá, e como a gente acaba sendo produto de tudo isso e não paga para consumir, a gente troca o nosso tempo, né, que a gente gasta ali, para ver uns anúncios. Só que, como ele disse, existe algo muito mais complexo por trás disso, muito mais perverso, porque as pessoas estão mudando até de hábito, né? Se você for pensar, por exemplo, seguindo lá nossa percursora, né, a psicologia,
as pessoas que estão criando esse tipo de software, de algoritmo, eles estão estudando o hábito humano, a psicologia do cérebro, para criar mecanismos computacionais para influenciar diretamente isso, né? Eles não estão... eles fazem testes ali A, B, C, D até Z, cara, e chega num ponto da gente de dia o cara tá falando mal de uma coisa, de fato sem validar aquela informação, e também tá difícil entender o que é verdade não, né? Porque é tanta informação e tem coisa que parece tão real que a gente se perde entre a realidade e, de fato, o que está acontecendo, né, no presente. A mentira ela se tornou tão próxima da verdade que ele se aperfeiçoou tanto, exatamente com esses mecanismos que o Adriano disse, que psicologia humana e tal. Então, a mentira e as notícias e as teorias conspiratórias, inclusive eles citam o caso do Pizzagate, que é um predecessor da teoria do QAnon, que agora é a teoria mais viral, conspiratória que está rolando na internet e tal. Eles citam que exatamente são essas ferramentas da psicologia, do entendimento do cérebro, de como o comportamento das pessoas funcionam, em que essas notícias falsas estão sendo construídas, né? E aí fica difícil de se distinguir, e acho que é uma coisa que o Jaron ele fala, que você não consegue mais saber o que é verdade, o que é mentira, né? Você não consegue mais, é tão difícil isso, né? E hoje em dia a gente tem um outro movimento que conecta com uma outra pauta, que é que as notícias que são reais de canais de notícias que são reais, você tem que pagar, né? Você tem que tirar o paywall lá do site, né? Que é aquela parede que aparece para você estourou o limite de notícias, né? Você não consegue mais ler. Só que a notícia falsa corre gratuitamente, né? E como é que para isso, né? Como é que a gente luta contra isso? Parece que a gente já perdeu essa guerra, tá ligado? Eu sou um pouco mais pessimista nesse ponto. Eu acho muito difícil, caso não haja uma revolução da informação, sabe? E vai ser muito difícil que essa revolução aconteça aí pelos próximos anos. Então, é complicado. Como é que se distingue a verdade da realidade virtual, né? Hoje em dia tá cada vez mais parecido. Parece que as pessoas estão entrando na Matrix por opção, cara. Elas, eu quero entrar na Matrix. Uhum. Eu não quero o mundo de verdade. E porque lá é mais cômodo, como você citou, é mais tranquilo, né? É um lugar onde eu me sinto acolhido e tudo mais. E cara, no caso dessas tecnologias que surgiram, acho que como toda grande tecnologia que surge, eu acho que tem um problema muito, muito complicado, que é assim, os caras lançam as coisas e vamos vendo o que dá. Não faz as coisas pensando estruturadamente qual o impacto disso na sociedade, o que vai acontecer. Eu acredito muito que nada disso surgiu com intenções maléficas, por exemplo, vamos foder tudo, até mesmo porque é interessante manter a sociedade saudável para continuar consumindo, né? Então, com dinheiro e tudo mais. Então, isso é interessante para os caras. Então, acho que nunca foi a intenção acabar com tudo. Mas, por exemplo, não foi feito um estudo aprofundado, nem sei se era possível prever o que ia acontecer. Hoje, como a gente vê aí, os caras conseguem manipular democracias, né? Democracias entre aspas, porque eu vejo quem tem mais dinheiro para pagar a propaganda é quem acaba levando a melhor, mas de certa forma essas plataformas alavancaram isso, né? Você consegue ver vários movimentos no mundo todo de regimes aí mais extremistas assumindo o poder. Então, cara, isso daí acabou sendo uma arma contra as democracias, pelo que a gente está acompanhando. E realmente, cara, é difícil. Como que a gente vai parar isso daí? Vai esperar ter um colapso, acabar com toda a sociedade, chegar igual como foi com a bomba atômica, cara. Os caras testaram ela em massa para ver qual que era o impacto, para aí então dizer, não vamos usar mais isso porque realmente faz...
Então, tipo, cara, eu acho que é um comparativo interessante. A rede social, da forma como está hoje, o impacto que ela está tendo na sociedade é quase igual como seria uma bomba atômica, porque você vai ali incitar, pode acabar incitando uma guerra civil, por exemplo, baseado em fake news, tá? E como que a gente controla isso? Bom, esse é o primeiro bloco, tem muita coisa ainda pra gente discutir e vamos ver o que vai ser desse segundo bloco. Mas interessante os pontos, isso aí. O que mais, pra finalizar? Tá todo mundo na rede social. Falou. Peraí, deixa eu ver aqui. Bom, começando então aqui o segundo bloco do Programador na Veia, eu acho que a gente falou um pouquinho aí, fez um catado geral do documentário no primeiro bloco, falou sobre os efeitos das redes sociais na sociedade, nos indivíduos, mas a gente está aqui no Programador na Veia, onde a gente discute a profissão do programador, do desenvolvedor, da pessoa que trabalha com tecnologia, e igual eu comecei ali a falar no começo, a gente está nessas empresas, a gente está trabalhando, acredito que a gente tem ouvintes ali trabalhando no Facebook, no Google, né? E eu queria saber qual que é a nossa responsabilidade como programador, até onde a gente vai, né? A gente também é funcionário, a gente tá ali desenvolvendo as ferramentas para essas empresas. A gente teve exemplos, né, nesse documentário de pessoas que são programadoras e programadores que trabalharam nessas empresas. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês e entender um pouquinho de vocês na nossa profissão. Qual que é o nosso limite como profissional? A gente não tem limites, a gente vende nossa força de trabalho e seja o que seja, a gente sabe do mal que a gente pode estar desenvolvendo uma ferramenta que vai mudar o comportamento de umas pessoas e tal, ou a gente não tem noção disso até que isso acontece. Queria saber um pouquinho de vocês. Eu acho que como programador, cara, muitas vezes a gente não tem visão disso. Porque assim, muitas vezes é uma decisão de marketing, é uma decisão de negócio que a empresa toma, o seu chefe toma e pede para você. Eles modelaram aquilo, eles pensaram nos impactos daquilo e muitas vezes o programador não é envolvido. Só chega ali para você, você precisa desenvolver isso daqui. E você desenvolve. Tipo, eu acho que muitas das vezes é isso que acontece. A gente não participa do processo de definição do produto. Na maioria das empresas, pelo menos, é assim. Então, chega pra gente, aí você começa a conhecer mais o negócio, você começa a ver os impactos que aquilo pode ter. Mas, tipo, muitas das vezes você não tem o conhecimento de como aquilo vai afetar a sociedade. É exatamente como você falou. Só vai saber depois que a merda aconteceu, né? Então, eu acho que é muito complicado. Acho que no ponto de vista de um programador, acho que não tem, assim, muito o que fazer. Adriano? Cara, esse tema de responsabilidade é bem complicado, assim, na verdade, né? Porque a gente, como engenheiro, como desenvolvedor, muitas das vezes a gente só coda, cara. É difícil saber qual que é a real usabilidade ou aplicação daquela solução que tu cria, né? Porque tem coisas, por exemplo, vamos lá, imagina o cara que criou o botão do like, né? O cara que criou, por exemplo, um plugin lá um algoritmo que coloca a orelhinha de cachorro na pessoa, por exemplo. O cara cria aquilo com a maior, né, ingenuidade ou com a maior assim, vontade de criar algo que realmente vai ajudar as pessoas, né? E no final das contas, que foi até um dos casos aí que falaram no documentário, por exemplo, criou-se a funcionalidade de fazer history, por exemplo, né? E aí a menina foi lá, tirou uma foto, uma adolescente, e na foto, tipo, sobressaiu demais que ela tinha uma orelha grande, né? E hoje a gente tem uma alta taxa de depressão entre adolescentes, porque uma vez que essa pessoa tirou essa foto, e aí os comentários começam a vir ali, né, incitando ódio e etc., faz com que muitos adolescentes, como a gente fizer uma pesquisa bem rápida, aí você vai ver que tem um índice de suicídio altíssimo, né, nesses últimos anos aí. Então, o cara que desenvolveu lá o History, talvez jamais teria pensado nisso, né?
Porque isso tecnicamente é possível, mas e a parte psicológica, a parte social disso, né? Não foi discutido com todos, né? Ou foi, mas Você não acha, chega. Adriano, você acha que as redes sociais estão lá e quem estraga é o utilizador, o usuário que tá ali? Eu queria saber um pouco disso. Você Cara, acha que o problema não são as redes sociais, o problema somos como nós utilizamos essas ferramentas? Eu fiquei um pouquinho com essa impressão que eu fiquei também pensando isso, sabe? Será que Legal. é isso? Eu vou fazer uma analogia com o nosso planeta, né? Por exemplo, a gente tem a natureza, tem o oceano, as florestas, etc. Se a gente ficar quietinho no nosso canto ali, isso vai se perpetuar por milhões de anos aí à frente, né? Até que tudo isso, dependendo da crença de cada um, acabe ou se renove, etc. Só que quem interfere nisso, eu acredito que sim, cara. O ser humano hoje, ele tem uma cabeça, assim, bem complicada. Eu sei que tem a maior parte, graças a Deus isso é fato, né? A maior parte são pessoas boas, são pessoas legais, mas do mesmo jeito que da nossa sociedade, vamos chamar de sociedade real, física, temos pessoas ruins, né? Eu acho que nas redes sociais a gente também tem, e a gente chama eles de haters, né? Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube e eu tô compartilhando algo que eu tô ajudando, por exemplo, outras pessoas, e de fato eu tô ajudando. Só que vira e mexe eu recebo postagem lá, tipo, cara, você não manja porra nenhuma, você é um bosta, joga fora esse canal, você não presta. Então, assim, eu tenho ajudado, sei lá, centenas de milhares de pessoas de um lado, e do outro lado eu tenho um percentual de pessoas que só vivem para criticar, não constroem nada e acabam ainda incitando ódio, e aquilo é horrível, mas também tem um lado positivo, né? Teve um caso que eu estava ensinando a pessoa a fazer uma tarefa lá né, porque eu gosto de carro antigo, então eu acabo mexendo muito nos carros que eu tenho, carros antigos, tá? Não sou rico, não. E aí eu ensino lá, cara, faz isso e aquilo, né? Eu sou é um hobby meu, eu gosto, eu não tenho oficina nem nada. E eu explico isso, eu deixo bem claro para quem tá assistindo que eu tô me virando, saca? No dia a dia. E aí o cara foi lá e metralhou. Falou, mano, você não pode usar graxa assim, você tem que usar não sei o que, você não devia nem estar fazendo esse tipo de vídeo. Falou um monte de palavrão. Aí eu só falei assim, cara, tranquilo, faz o seguinte, pega o seu ego, né, e transforma ele em algo positivo. Cria um canal para você e grava o vídeo do jeito que você achar melhor. Que eu tenho certeza que aí sim você vai ajudar as pessoas, porque ficar comentando aqui não vai resolver nada. Né? E aí, cara, a galera que segue, tipo, começou a responder em cima e falar, cara, é isso aí, tipo, se você não tá na vibe, se só tá aqui pra encher o saco, vaza, vai embora. Mas eu, respondendo sua pergunta, eu acho que, olhando para esse viés, né, eu acho que sim, cara, ainda a gente acaba extraviando um pouco, porque ontem mesmo, assim, eu tive uma percepção de uma situação que eu vi, que foi, por exemplo, você vê um post, uma foto, um vídeo, a pessoa bate o olho e já incita, por exemplo, assim, eita, tá usando tal coisa, tá fazendo mal, por exemplo, né? Seja pro animal, seja para uma pessoa. Aí eu falei, pera, deixa eu entender. Eu pausei, dei zoom, olhei, não tem nada de dispositivo, não tem nada disso, cara. Se você olhar, pesquisar aquilo e for ver, era só um aparelho que se chama, inventaram há muitos anos atrás, que estava no animal, mas era um microfone para captar o latido dele, porque era um evento. E na verdade, assim, você percebe que o quão raso as pessoas estão se tornando eu bati o olho num post e já coloco um comentário, já faço um recompartilhamento. Então a gente também tem uma arma na mão. Se a gente não tomar cuidado com isso, e só sair recompartilhando, comentando, marcando outras pessoas, sem saber o que a gente também tá compartilhando daquele ódio. Né? Eu tomo bastante cuidado, cara. É complicado. E a gente se preocupa muito com a negativa, né? Você pode ter ali no seu vídeo 10 mil pessoas agradecendo, falando, cara, como você me ajudou, que bom que você me ajudou, mas aí vem 2, 3 que falam assim, você é um bosta, você é um merda.
me atrapalhou, e a gente se preocupa mais com a não aprovação das pessoas do que com a aprovação. A aprovação é importante, é legal, é gostoso, é bom ser reconhecido, mas quando a gente não vem 2 ou 3 nesse mundo de 10 mil, a gente se fala assim, nossa, cara, isso atinge a gente, né? De alguma forma, sabe? A gente fala assim, pô, esse cara eu vou responder, sabe? Esse cara que é o hater que eu vou responder. Isso acaba gerando exatamente aquilo que o hater queria também. Será que não? Sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas armas que são colocadas pra gente, como que a gente vai utilizar isso, né? A gente vai dar atenção para quem tá nos elogiando, ou é natural da psicologia humana a gente dar mais atenção para aquelas pessoas que nos negaram, nos rebaixaram, nos ofenderam de alguma forma, e é isso que a gente acaba acontecendo, é isso onde, por exemplo, é o meu gatilho, sabe? Eu tô ali no Twitter, qualquer coisa, e eu posto uma coisa e várias pessoas elogiam, e aí vem um cara e comenta uma coisa ruim e fala, cara, você é um bosta, tal, não sei o que lá. E eu falo assim, puta, aí esse cara me pegou, sabe? Esse cara fudeu com a minha mente, entendeu? É foda isso. Isso é complicado, é problemas que a gente tem, né? Todo ser humano tem de autoestima. Eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer e acho que muitas vezes talvez até procurar ajuda para saber como lidar com isso. Eu sei por mim que às vezes eu posto um bagulho lá, tem like nenhum, não tem dislike, tem nada. Eu não esquenta a cabeça, cara. Às vezes, ultimamente ando, inclusive, até bem desligado de redes sociais. Eu não posto nada, volta e meia compartilho alguma coisa, mas é difícil. Eu sei lá, as redes sociais têm ficado cada vez mais um ambiente hostil. Então, você acaba meio que perdendo a graça ali, você acaba querendo ver coisas, você começa a ver mais notícias e coisas fora das redes sociais. Então, eu passo um bom tempo nas redes sociais às vezes, só que eu só tenho canais, por exemplo, de notícias. Eu sigo canais de notícias no meu Instagram, por exemplo, e passo lá, vendo notícias. Eu sigo mais páginas do que pessoas, por assim dizer. Então, eu acho que você acaba perdendo a vontade de seguir pessoas, você acaba ficando mais de saco cheio de muita picuinha virtual, e aí você fala, putz, mano, aí você começa a deixar de seguir muita coisa, cara. Hoje em dia, se eu olhar, eu sigo mais páginas de notícias do que pessoas. E do aspecto do programador e do accountability, né, que é essa palavra bonita em inglês, mas é da responsabilidade que a gente tem que assumir como programador, trabalhando para essas empresas, né, dentro dessas empresas. Eu já passei por algumas situações em que um pouquinho diferente do que o Éder citou no começo do bloco, mas em que eu percebi que a ferramenta que eu estava fazendo, que eu estava desenvolvendo, ela seria utilizada de uma forma com a qual eu não concordava, politicamente, socialmente e tal. E, cara, eu me senti que eu tinha que fazer, porque eu tava sendo pago para aquilo, e eu não tinha muito o que fazer, sabe? Eu fiquei numa encruzilhada, assim, sabe? Me senti... Tanto que foi uma das empresas que eu fiquei pouco tempo, que eu resolvi sair rápido, exatamente pelo fato de, cara, eu tô aqui, mas minha contribuição de fato como programador não tá sendo para melhorar em absolutamente nada a sociedade, sabe? Tá sendo, na verdade, para criar ferramenta que vai espalhar qualquer coisa de notícia aí que não vai ser boa para quem tá ali do outro lado, sabe? Porque é muito fácil. E a gente, como programador, sabe que colhendo as informações e tal, a gente consegue sentir e saber quais é o tipo de comportamento e de informações e de dados que a empresa está querendo para exatamente poder vender aquele produto que ela quer, que a gente sabe que é um produto mais ou menos e que é um produto que vai influenciar de uma forma negativa e tal, dentro daquilo que você acha, que você entende de mundo também. E eu me senti numa encruzilhada, cara, eu não sabia o que fazer. Eu falei, tem que fazer, me pediram isso, mas, cara, vou, a partir desse momento, procurar outro lugar para trabalhar. Porque eu vou fazer isso aqui, mas eu vou embora, você entendeu? E aí no final, cara, acabei entregando o que precisava ser entregue
E, cara, passou acho que um mês, depois eu já tava em outra empresa, assim. Mas, cara, é complicado, assim. Eu acho que depois não há muito que se possa fazer. A ferramenta, né, já tinha sido criada e já estava sendo usada. E depois eu tive notícias internas de que a ferramenta foi um sucesso para eles, né? Então, eu fiquei mal, cara. Fiquei mal um bom tempo com isso. Ainda não me sinto à vontade em comentar, nem falar que empresa que nem que ferramenta que era. Mas eu me senti mal, cara. Eu como pessoa, como ser humano, falei assim, cara, que merda que eu fiz, sabe? Eu queria colocar um ponto aí, interessante esse seu posicionamento, Cauê. Eu acho que a gente tem que, e talvez é o que tá faltando, assim, eu não tô afirmando que é isso, mas assim, você vê que a gente teve um movimento muito forte, né, de celebridades e até do governo com relação a um pouco disso, porque existem várias acusações, né, de manipulação e tudo. Será que não está faltando também ter uma legislação, né? Porque hoje, por exemplo, eu posso criar o aplicativo que eu quiser, mas o que está acontecendo, por exemplo? Para quem desenvolve mobile sabe disso. Existem políticas, né? Eu não posso criar um aplicativo incitando sexo, incitando drogas, incitando a violência, tem um monte de coisas. Apesar de ter jogos mas aí não faz alusão à vida real, né? Eu acho que falta um pouco disso também, essa regulamentação, principalmente em sistemas que vão ser de autocompartilhamento ou de um uso em massa, né? E existem empresas que estão preocupadas com isso, né? Eu vou até dar um exemplo, que é um caso público. Por exemplo, na Via Varejo, teve um caso que aconteceu de venda casada, né? E passou na Globo, por isso que eu tô falando que é um caso público. E também foda-se, vou falar. E basicamente assim, as pessoas estavam comprando coisas, né? E estavam sendo vendidos serviços e seguros ali junto. Qual que foi o posicionamento da empresa? Alterar, né, isso de forma positiva e começar a notificar com o uso da tecnologia, por exemplo, o cliente via WhatsApp. Eu participei desse projeto. Eu achei interessante a visão das pessoas, porque olha o nível de preocupação. Eu vou comunicar essa pessoa que compra aqui, por exemplo, né, que é uma das empresas do grupo, que é as Casas Bahia, eu vou comunicar com esse cliente por WhatsApp, mas será que é a melhor forma? Será que ele vai receber que está comprando um produto com um serviço? Né? A gente tá passando a mensagem de forma clara para ele, e aí houve-se uma discussão, por exemplo, mas se essa pessoa não tiver internet, né? Se for uma pessoa de baixa renda, ela também tem o direito de receber essa informação. Daí a preocupação de mandar um SMS, porque independe da pessoa ter o WhatsApp ou dela ter um aplicativo das Casas Bahia e etc. Eu achei um ponto muito positivo, né, com relação a isso, porque realmente houve preocupação, né? Eu acho que se todas as empresas pensassem um pouquinho assim no seu cliente, no seu consumidor final, talvez isso melhorasse, né? Mas eu acho que passa longe, né? Eu acho que está cada vez ficando mais omitido esse tipo de coisa e a gente está começando a ser bombardeado, né? Tem até eu estava falando com vocês esses dias, aqueles espelhos, né, que tem uma tela LCD embutida que você recebe notificação. Imagina você ter um espelho desse no banheiro ou no quarto que vai avisar para você suas rotinas do dia. Daqui um pouco a gente está recebendo mensagem nesse espelho, ou pior, né, daqui um pouco a gente está recebendo mensagem de propaganda no nosso olho, por exemplo, na sua visão, né? Você tem um mapa que nem no Matrix, só que na visão, se precisar de tela, e vem uma notificação, olha, compre tal produto. Cara, vai ser horrível, eu não quero nem estar aqui, mas... Eu não quero nem estar aqui mais. Nem quero, se for pra ver propaganda, não, velho. Você vai estar, velho. Você vai estar. Sabe por quê? Sabe por quê? Que nem, por exemplo, tem esses movimentos. Quando olha para esse lado, eu sempre me pondero muito também. Eu procuro não compartilhar muito minha vida pessoal, que eu tô fazendo dentro de casa, essas coisas, mas eu também vejo o lado positivo, né? Por exemplo, como que essas redes sociais, essas plataformas beneficiaram o planeta? Tanto, por exemplo, buscando pessoas desaparecidas, né? Perder a consciência, ou sofreram um acidente e não lembra mais de nada. Doação de órgão. Também essa questão
por exemplo, que eu não conhecia tanto, por exemplo, o Greenpeace, saca? E como o Éder falou, cara, eu vou acompanhar o que faz sentido para mim. É on demand. Eu não fico esperando a informação chegar. E faz muito tempo que eu não assisto televisão também. Porque eu escolho o que entra na minha vida, né? A informação que eu quero consumir. E isso é legal, mas as redes sociais não é bem assim, né? As informações que aparecem pra gente, elas criam uma bagunça ali na nossa cabeça, mas, por exemplo, principalmente com as bolhas dentro pô, das nem, bolhas. nem fala. Mas, por exemplo, o Greenpeace, você fica só olhando, salve baleia, salve não sei o quê, mas tem todo um contorno em volta. Por que eles estão fazendo aquilo? O que aquilo vai impactar daqui a 50, 100, 200 anos, saca? Na verdade, eles estão alertando assim, a gente não vai ficar salvando coisas aqui, animais, etc. A gente tem que mudar a nossa cultura, né? Para que as grandes cidades não façam tal coisa, e aí o uso dessa informação é importante por conta disso. Então, acho que tem que tomar cuidado, sim, com o que a gente consome, como o Éder falou, tipo, escolher quem você segue, essa pessoa é real ou é um bot? Às vezes você tem um monte de pessoa aí no seu Instagram, no seu Facebook, isso é tudo bot, cara. É tudo verdade. bot te influenciando, né? O Cauê tocou num ponto interessante, que foi ele comentou dessa experiência dele, e o que eu quis dizer lá no começo foi o seguinte: você não vê por aí programadores com essa consciência, é difícil com essa consciência, com essa preocupação. Você vê que as pessoas estão cada vez mais aprofundadas em tecnologias, em conceitos tecnológicos e menos em, por exemplo, questões filosóficas, questões sociais. Você vê que o cara ali é praticamente, na maioria das vezes, um robô. O que passa para ele coda e segue em frente. Esse é um perfil que é o questionador, um perfil questionador é um perfil raro. Então, por isso que eu digo, na maioria das vezes, o que você vai encontrar é o cara que vai receber ali e vai fazer o código. O cara dificilmente vai chegar e questionar, isso daqui pode afetar a sociedade. Putz, isso daqui estou criando uma arma. É raro, cara. E não é o que a gente vê por aí. Exato, cara, porque assim, a gente tem uma profissão como programador, a gente pode, eu sei que parece ser muito forçado aqui a barra, mas a gente tem uma profissão que no mundo real que a gente vive, né, que não tem mundo de fantasia, que não tem pessoas com superpoderes, o programador hoje, as informações e os dados e tudo que ele sabe sobre internet, cara, dá pra fazer um paralelo com quadrinhos, assim, com super-heróis, e, cara, isso é um grande poder que você tem, sabe? A gente saber como o tráfego de rede funciona, como os dados são guardados, criptografia, e saber, a gente ter todas as informações dentro da gente, isso nos dá e não querendo forçar a barra nem nada, isso realmente nos dá, no mundo atual que vivemos de rede social, e a gente viu ali o caso de vários desenvolvedores que deram seu depoimento no documentário, a gente viu que essa profissão de programador é como se a gente tivesse um superpoder. E, cara, e a frase que eu vou falar é uma frase clichê de quadrinho, mas grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? E Tio Ben. E, cara, pode parecer clichê, pode parecer que não faz sentido, mas tem tudo a ver. E eu acho que é um pouquinho da mensagem que eu queria passar nesse episódio, que é pro programador, pra pessoa que tá nessa profissão, tá começando essa profissão, ela vai ter grandes poderes. Só que eu quero que essas pessoas utilizem esses grandes poderes de forma responsável, sabe? E é uma das vamos dizer assim, matérias que a gente tem na faculdade, que eu tive no curso, que eu fiz um curso de ética hacker e tal. Cara, é muito importante que você tenha ética, que você saiba o limite da moral, sabe? Que você tenha que você construa uma ferramenta e você se sinta responsável por aquela ferramenta, mesmo que essa ferramenta pertença a uma grande corporação, cara. Porque senão a gente vai estar fazendo, a gente que é responsável por construir esse mundo, a gente tem que ter essa responsabilidade dentro da gente e a gente tem que assumir a responsabilidade quando a gente faz alguma grande merda, sabe? Então a gente tem que estar ciente disso, a gente, como programador, como profissão, a gente tem muitos poderes e a gente tem que ter responsabilidade sobre onde a gente aplica esses poderes e para quem que a gente aplica esses poderes. Sim, mas olha só,
olha aquele monte de cara legal lá no documentário. O que eles puderam fazer a respeito? Eles estão se manifestando agora, depois que eles viram, por exemplo, o impacto dessas ações que eles muitas vezes participaram, o impacto dessas ações no mundo. E eles não podem fazer nada. O que eles podem fazer é pressionar essas grandes empresas, tipo Facebook, Google, a mudarem. Mas se eles não quiserem mudar, o que vai fazer? A gente depende do governo. Por isso que eu acho, igual você foi coagido ali, basicamente, a desenvolver aquele sistema. E o que você pode fazer a respeito? Você não pode fazer nada. Então, a gente ter essa consciência é bacana, sim, acho que tem que ter, só que na maioria dos casos você não vai poder fazer. Se não for você a fazer, vai ser outro. E, tipo, você vai fazer o quê? Você tem conta para pagar, você vai falar, vou sair fora dessa empresa. Seria o certo? É o certo, mas não é assim que funciona muitas vezes na vida real. E é o que é um pouco que o Adriano comentou também, é regulamentar, né? Não adianta, a gente vive num mundo onde não é um mundo sem lei, né? Mas para muitas dessas novas tecnologias, rede social, publicidade, geralmente sempre foi, a publicidade sempre movimentou muito esse campo, né? A gente precisa de um mundo regulamentado, né? Senão essas empresas que surgem ali do Vale do Silício, com o intuito de mudar o mundo, propondo novas formas de se ganhar dinheiro, novas formas de fazer acontecer as coisas, essas empresas vão entrando dentro das economias dos países, das cidades, das pessoas, e elas elas têm as próprias leis, né? Elas têm as próprias regulamentações, elas mesmas que fazem, elas influenciam muito dessas coisas, mas que às vezes elas andam no limiar do fora da lei, né? Então, a sociedade, né, civil, junto com a sociedade, junto com a política, eu sei que a política é um negócio meio complicado, complexo, moroso, né? A gente tem que fazer e tem que forçar o manifesto para que essas empresas, elas não fiquem no limiar da lei, né? Elas não fiquem ali entre o que não pode ser e o que pode ser, sabe? E elas não podem ser elas a ditar o que vai ser, sabe? Tem que ser o conjunto coletivo, tem que ser pelo coletivo, né? Então, a gente também, como participante da sociedade, a gente tem que despertar isso nas pessoas, né? E eu acho que esses desenvolvedores que estavam ali no documentário não fizeram nada, mas estão ali vindo a público, por mais que seja, eu acho que um pouco tarde demais. Eles estão com projetos para falando no Congresso americano, né? A gente está falando dos Estados Unidos, né? Mas estão indo ao Congresso americano, falando com os senadores, tem gente fazendo livro, tem gente tentando despertar para que a sociedade toda, e eu acho que é uma das funções que a gente está aqui como programador na Véia, para que todo mundo possa ouvir, para que a gente possa despertar isso na sociedade, porque não basta só nós estarmos aqui e apontando, essa empresa faz cagada, essa outra empresa faz cagada, sendo que não tem ninguém para ouvir a gente, nem para entender o que a gente está tentando falar aqui. Mas a gente tem que despertar a sociedade como um todo. E, cara, isso é uma tarefa extremamente difícil. A gente sabe que a dificuldade de se fazer uma lei no Brasil é muito grande. O Brasil já conseguiu um grande feito com o Marco Civil como é que é? O Marco Civil... LGPD. Tem o Marco Civil da internet, né? Isso. Que veio aí já propondo coisas e foi feito junto com uma parcela da sociedade, né, junto com as pessoas que entendem do assunto, né, porque político, cara, e isso é muito engraçado, porque fica claro no documentário que o cara tá tentando explicar uma coisa técnica para um político e, cara, o político não faz ideia do que aquilo realmente representa e qual que é realmente vamos dizer assim, o quão mal aquilo pode representar, sabe? Tecnologicamente falando. Eles não fazem ideia do que pode ser, né? E é muito importante ter essas pessoas que se comunicam bem, que conseguem falar e que conseguem escrever um marco civil da internet. E já tá vindo aí o LGPD, que já tá, eu acho que para ser aprovado, se já não foi aprovado essa semana, que tava para entrar. Então, tem muita coisa
sendo construída. A gente sabe que a regulamentação ela está a passos lentos, muito mais lentos do que a internet está evoluindo e as empresas estão construindo, mas a gente tem que empurrar mais rápido, sabe? Para tentar acompanhar isso. E eu acho que esse é um pouco do nosso desafio e da nossa responsabilidade como participante da sociedade civil, né? E como representante dessa profissão de programadores aí também. Não digo representante, que seria uma palavra muito forte, mas com o espaço que a gente tem aqui, né? Eu acho que é interessante, sim. Eu acho que isso é algo que a gente pode fazer muito bem, é discutir e alertar esses problemas. Eu acho que é o que está nas nossas mãos, né? Abrir os olhos da população, tentar cada vez mais falar numa linguagem que todo mundo consiga compreender, porque você vê aí muitas vezes a galera fala muito tecniquez, né? E não faz muito sentido para quem está ouvindo, isso daqui é algo que vai me fazer mal, por que vai me fazer mal? Eu acho que isso é importante, isso é o que a gente pode fazer, alertar. E é isso que o documentário fez bem, né, Éder? Fez muito bem. Eu vi muita gente conversando e compartilhando, gente que não é da área de tecnologia, que não era da programação, que não conseguia captar o quão malicioso e perverso era esse mundo, né? Sim. Isso eu achei muito legal. Pra mim tá no meu top 5 ali de melhores documentários que eu já vi, cara. É realmente muito bom. Aborda bastante coisa, tipo, coisas que a gente sequer sabia a extensão, né, do problema. Eu achei muito, muito interessante, cara. Foi muito bom, muito bem feito o documentário. É bem importante a gente saber, né, não superficialmente só, né, como é que funciona, por que funciona daquela forma, né. Eu acho que para viver em sociedade, cara, a gente está vivendo uma globalização da socialização entre as pessoas. Então, eu acho que faz total sentido ter mais disso, né? Como é que funciona tal coisa, como é que funciona tal lei, essa lei não existe. Eu acho que a gente participante, né, ativos aí da sociedade, se você não é ativo, acho que você precisa começar a ser. E ser ativo é questionar, né? É também ir atrás da informação e buscar isso, porque como essas pessoas estão se expondo, né? Talvez elas nunca mais nem trabalhem aí. Você vê que alguns ali falaram que ficaram meses e meses conversando com o advogado, né? Para ver até onde seria a extensão desse pronunciamento. Mas eu acho que eu particularmente, assim, eu tenho meus princípios, né? E tanto na minha vida como nos meus negócios. E eu acho que a gente precisa sim evoluir, né? Acho que já passou o tempo de a gente ficar só quieto, parado e aceitar tudo, né? Mas de forma prudente, né? Não vamos gerar também uma guerra civil aí. Concordo. Agir rapidão, fazer isso. Igual você comentou, o papel das celebridades. Eu acho que as celebridades, assim, que são engajadas... As celebridades que são engajadas politicamente, qual o papel das celebridades? Elas têm milhares de seguidores. Eu acho que elas têm, tanto quanto nós, elas têm um papel fundamental de alertar a população, de informar, de pressionar, porque eles têm grana e eles têm seguidores, conseguem mobilizar uma maior parcela da sociedade, de pressionar, de cobrar, de influenciar, né? Exatamente. Eles conseguem mobilizar uma grande parcela da sociedade, igual começou aí, não sei se foi semana passada, algumas celebridades norte-americanas começaram a subir a hashtag Stop Hate for Profit, que é pare o ódio em nome do lucro. Então, isso, cara, é interessante. Eles tiraram, por exemplo... por 24 horas suspenderam o uso de anúncio nas contas das redes sociais em protesto contra essa disseminação de ódio. Então acho isso importante, porque os caras começam a sentir quando aperta no bolso, enquanto tá ali a população cobrando, eu acho que, assim, tem que ter essa cobrança, inclusive para engajar as próprias celebridades que muitas vezes começam a reparar nesse movimento da sociedade e quem está mais engajado politicamente, obviamente. Mas os caras começam a sentir quando apertam no bolso também. Então você tem duas pressões, tanto dos usuários quanto de quem banca ali também, né? De quem investe uma grana pesada. Então
acho que aí os caras começam a ouvir. Eu acho que a pressão tem que vir pelo bolso mesmo. Senão o dinheiro movimenta, né? E eu acho que não tem jeito, não tem escapatória. Bom, conclusões positivas, pessimistas, o que vocês esperam que aconteça aí nos próximos anos? Será que a gente vai aprender a se adaptar nas redes sociais? A gente vai conseguir entrar num sistema de convivência que seja saudável? Ou a gente ainda vai ver muita merda antes da situação melhorar? Eu acho, cara, que vai passar muita água ainda por debaixo da ponte, vai acontecer muita merda. Eu acho que eu não tenho esperança disso melhorar nos próximos 5, 10 anos, na boa. Eu vejo que é algo que só tem crescido, enquanto a sociedade não tomar uma porrada muito forte por conta dessas decisões ou falta de decisões que estão sendo tomadas agora, eu acho que nada vai mudar. Então, pensar numa conscientização. Eu vejo que muita galera começou a se conscientizar após esse documentário. Eu vejo que muita galera, e como você citou, que inclusive não são da área de TI, nem de nada, começaram a se conscientizar, a ter uma opinião baseado nesse documentário. Porém, eu não vejo essa mudança de forma tão rápida. Eu acho que o Éder devia pedir Qual rede social que você usa mais, Éder? Cara, eu acho que eu uso mais o WhatsApp, velho. Na rede social, sim, eu acho que é Instagram, mas de aplicativo, acho que o WhatsApp e Gmail, acho que são os que eu uso mais. Instagram, então. Acho que você devia pedir impresso todo o seu histórico do Instagram pra gente ver. Você é doido. Eu só sigo, não posto nada naquela bosta. Se você for olhar no meu Instagram, tem o quê? A Priscila me marca, eu não compartilho foto, mas de foto minha que eu mesmo publiquei, acho que deve ter uma ou duas, nada mais. Pô. Eu acho que com essa exposição, né, que a gente teve sobre as redes sociais, aí, sobre os dilemas, né, que foram levantados aí, acho que é um começo, né, porque a gente nunca tinha discutido nesse ponto, né. Eu acho que precisamos sim repensar, acho que tudo isso, até mesmo o uso, né. Eu ainda acho assim que é legal sim as celebridades, as pessoas públicas, se elas estiverem junto com, assim, o melhor, vamos pensar no melhor para todos, né? Faz todo sentido, eu acho que isso tem que manter e também em conjunto cada um fazer seu papel, né? Pô, às vezes tem pessoas que eu converso, cara, e aí você fala assim pro cara, tipo, vamos fazer um estudo, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um bate-papo. Cara, eu não tenho tempo não. E aí vai ver aí aquela provocação, né? Quanto tempo tu tá gastando aí, por exemplo, nas redes sociais? Às vezes o cara passa 8 horas na rede social, ali a cada 10, 15 minutos ele perde um tempo, mas não tem disponibilidade para fazer um curso, para abrir um negócio, ou para passear com o cachorro, saca? Então se gasta muito tempo e é um bem finito, né? Você tem um bem finito e tá gastando também, então fica esse alerta aí para as pessoas se cuidarem, né? Exato, eu acho que a gente tem que saber utilizar melhor o nosso tempo. As redes sociais, elas são uma realidade, elas não vão deixar de existir amanhã, elas vão continuar por aí, que nem o Éder falou, por um bom tempo. A gente ainda vai aprender como conciliar as redes sociais com o mundo que a gente está vivendo. Inclusive no próprio documentário eles citam que a rede social trouxe muitos benefícios também, né, para a sociedade, pessoas se reencontraram, amores foram construídos, órgãos foram doados, muita gente se ajudou através das redes sociais, através da internet. Eu acho que nem tudo são flores ali, mas tem muita coisa boa, a gente tem que saber se apegar nessas coisas boas e tomar cuidado com a próxima geração, com os nossos futuros filhos, o Éder já tem filho, então existe um cuidado de tempo de tela que a gente tem que ter, né? Quanto tempo de tela aquelas crianças vão ter, se elas vão ter, a partir de que idade elas vão poder ter dispositivos para se conectar e ter contato com essas redes sociais. A gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, essa discussão ela tem que ser gradativa, ela tem que acontecer. A sociedade civil tem que participar e o Programador na Veia vai continuar debatendo esse assunto por um bom tempo. O Dilemas das Redes ele veio para quebrar esse
paradigma, né, de que isso era um assunto extremamente técnico que não dava pra gente compartilhar com a sociedade como um todo, mas agora eu acho que o dilema chega para exatamente atingir todos os níveis da nossa sociedade. Tá ali na Netflix, tá disponível para todo mundo assistir. Quem não assistiu, a gente recomenda que assista. E vamos ver como é que vai acontecer. A gente vai continuar discutindo esse assunto. Não é mesmo, pessoal? É isso aí. Beleza, então agora a gente vai para o nosso momento de dicas culturais do Programador na Veia. E vamos ver o que a galerinha aqui preparou pra gente. Bora então pro Dicas Culturais do Programador na Veia. Alguém quer começar? Alguém quer levantar a mão aí? O Éder. Caralho, Levantou a mão? eu não consegui pensar em nada, você acredita? Toda vez é isso. Sei lá, mano. Te atingiu muito esse dilema das redes, você não conseguiu pensar em nada, né? Quer recomendar o episódio? O documentário? Ah, já tá implícito aí. Tá implícito. Assistirem o documentário, com certeza essa vai ser a nossa dica, né? De uma das, que é o documentário. Cara, isso me remete muito a Matrix, velho. Não sei porque eu sempre me remete a Matrix quando eu penso em toda essa sociedade. Sei que é um filme meio antigo já, né? Eu tô ansioso para sair a quarta sequência do Matrix, mas me remete muito a Matrix, cara, de viver uma ilusão, de estar ali e, tipo, e você não saber como sair daquilo, né? Então, isso é de fato muito ruim, né? E acho que é. Cara, vou sugerir que fala muito de conexões entre pessoas, que eu acho bem interessante. Segue dos mesmos criadoras do Matrix, né? Que são as irmãs Wachowski, que é o Sense8. Isso é uma série muito interessante, ficcional, onde fala sobre grupos de pessoas que conseguem se comunicar mentalmente. Então, eu acho que faz todo sentido, tem a ver com o tema abordado, só que numa pegada mais ficcional. Essa é a minha dica, galera. São as minhas dicas. Boa. Acho que Matrix é uma dica para dar todas as dicas em todas as dicas culturais do Programador na Veia. Eu vou continuar também no tema que a gente abordou aqui, mas eu vou indicar um outro podcast. Então, terminando aqui o Programador na Veia, vai lá e escuta o Braincast. O Braincast do episódio 373. O título do podcast é O Dilema do Paywall. Quando a verdade é paga e a mentira é grátis. Eu acho que foi uma discussão bem bacana que eles tiveram ali no episódio. É um episódio de 110 minutos aí para você poder ouvir, quase 2 horinhas aí para você poder ver o que foi discutido, principalmente do aspecto do mundo publicitário. Então, vai dar uma ouvida. É bem interessante o que é discutido ali. É uma extensão, eu diria, um pouquinho da extensão aí do que a gente conversou aqui. E é isso, essa é a minha dica cultural desta semana. Pô, só lembrando aí, Tristan Harris ele escreveu uma espécie de manifesto, né? Sobre design ético. A gente vai deixar aqui nos comentários, na descrição do podcast, YouTube, a gente vai deixar um link sobre isso, sobre essa discussão que ele aborda. Boa. Transcrita para português. Muito bom. Posso dar minha dica? Adriano Gomes, sua dica cultural. Vamos lá. Minha dica cultural vai ser bem diferente, bem direta, né? Eu acho que assim, cara, visto tudo isso que a gente tem feito, né? Essa loucura de vida, a gente correndo pra lá e pra cá, trabalha, posta coisa e não sei o que lá. Eu acho que faz super sentido, é uma dica cultural mesmo, do mundo real. Eu acho que primeiro assim, vai cuidar da sua vida, saca? Tira um tempo aí das redes, vai sair, dar uma passeada, bota uma música,
ou fica num lugar silencioso, tranquilo, seguindo aí as regrinhas aí da pandemia, né? Mas tira um tempo também das redes para refletir, pensar na sua vida, se o que você está fazendo hoje faz sentido para o futuro, tanto seu, quanto da sua família, quanto do planeta, né? Porque toda boa ideia e toda ação começa de um ponto, né? Então faça uma reflexão, dê um time aí, dá uma olhadinha aí, como eu tinha falado, no seu celular para ver quantas horas está passando no celular ou no Netflix. Assista também, né? Mas eu acho que é válido a gente também desconectar um pouco, né? Porque senão a gente entra numa paranoia aí de se eu não assistir, se eu não participar de tudo isso, eu não estou nesse grupo, né? E, na verdade, acho que não é bem assim, né? Então fica a dica, descansa um pouco sua mente e depois você retoma isso aí. Valeu! Boa, desopilar, né? Ótima dica. Ótima dica, talvez a melhor dica do Programador na Veia até agora, até o momento. Concordo. É isso, com isso a gente vai chegando ao final, e sempre que a gente vai chegando ao final, a gente tem aquele momento, que é o momento do salve do Programador na Veia. Alguém aí com algum salve para oferecer para as pessoas? Eu tenho um salve. Manda salve. Vou mandar um salve aí para todo mundo que está acompanhando, né, nosso trabalho. E já que a gente falou muito de rede social, tem faltado muitas pessoas lá na nossa rede social, né? Então, se você puder assistir o episódio, escutar o episódio, né, no YouTube ou no Spotify, tira um print aí, se você puder ajudar a gente, né, a compartilhar essa informação com outras pessoas. Compartilha aí, tira um print da tela, compartilha, que eu acho que um dos pontos é a gente se ajudar, né? É a gente transformar a vida de outras pessoas, porque às vezes você absorve o conhecimento, né, faz parte aqui desse bate-papo, mas não passa isso à frente. Então acho que faz bastante sentido e já tem pessoas fazendo isso, então meu salve é para essas pessoas, que elas possam impactar outras, né, e dizer que estamos juntos. Eu acho que tem uma fronteira vasta aí para a gente quebrar e a gente discutir, né, na área de tecnologia e humanas, então só agradeço a todos, inclusive a vocês dois aí, Cauê e Éder, né? Tamo junto. Tamo junto. Vocês não estão esquecendo de mais nada, não? Muito bom, Adriano. É isso aí, pessoal que tá no YouTube, que tá ouvindo aqui a gente, pessoal que tá no Spotify, estendam esse bate-papo que a gente tá tendo aqui pro mundo real, conversem com as pessoas aí do trabalho de vocês, mas também conversem com a gente, né? Estamos aqui disponíveis para bater esse papo com vocês, tanto aqui nos comentários do YouTube, nas nossas redes sociais, do Programador na Veia. Dá um alô lá pra gente, a gente também fica super feliz em receber qualquer feedback lá também. E agradecer muito aí por todo mundo que tem nos apoiado. E para agradecer, né, na verdade, de fato, a todo mundo que tem nos apoiado, a gente está com uma promoção não, né? Um sorteio de uma camiseta do Programador na Veia, a primeira camiseta aí que a gente tá fazendo, tá querendo expandir. Vai virar uma loja, mas pra gente presentear os nossos ouvintes, a gente tá fazendo um sorteio no Instagram. Então só aparecer lá no Instagram, comentar no post da camiseta, tava lá, vai estar lá escrito sorteio. Então vai lá, comenta, marca com seus amigos e espalha a palavra do Programador na Veia. E dia 1º de outubro, Adriano, é isso? Dia 1º, tem poucos dias aí, hein, pra concorrer. Pouquíssimos dias, exatamente. Pouquíssimos dias, então corre lá que ainda dá tempo. Comenta quantas vezes você quiser e vai marcando seus amigos, marca todo mundo que quiser participar também, que achar legal. E a gente vai espalhar a palavra aí do Programador na Veia e com isso você ganha aí uma camiseta muito legal do Programador na Veia. Beleza, pessoal? Beleza. Isso aí! Show de bola, recado dado, programa gravado. Bom, agradeço se vocês chegaram até aqui. Semana passada a gente acabou não tendo o episódio, que esse era o episódio 10 que a gente queria ter gravado semana passada. Acabou que devido aí umas férias que um dos nossos integrantes aí, especificamente eu, tive que tirar aí, a gente acabou deixando passar, mas daqui pra frente a gente retorna semanalmente com o Programador na Veia, estreando agora com esse episódio aqui. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Éder, obrigado, Adriano, e até semana que vem, pessoal. Valeu, galera.
Tamo junto. Uma ótima semana a todos. Valeu. Ótima semana. Falou, Isso aí. pessoal. Tchau, tchau. Falou, Tchau, Cauê. Falou, Éder. Falou, Adriano. Falou, Cauê. Adriano. Oi.